Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Vamos lá, mais um momento aqui nosso, terça-feira, 24 de janeiro já, né? E nós estamos aqui mais uma vez para buscarmos entendimento das nossas emoções, como nós nos tornamos saudáveis emocionalmente. Esse é o recado que eu deixo aqui todas as manhãs, coloco na minha vida também, né? Procuro a prática daquilo que eu falo aqui. E a gente sabe que muitas vezes é difícil, que a gente não consegue seguir 100% aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente busca. Mas é isso, é quando a gente passa também para os outros, a gente tem uma probabilidade de fazer melhor, de querer fazer melhor, de querer fazer, né? Já é um passo muito grande, o querer fazer. Se vai fazer melhor, se vai fazer da maneira certa. Isso é, como tudo na vida, é treino, né? Bom dia, Meire. Tava com saudade de estar aqui. Tive aula final de semana, ontem eu me enrolei, então não consegui entrar. Mas hoje estamos aqui com esse momento de tocarmos nas nossas emoções, né? Esse momento ele nos traz essa reflexão do que é o emocional na nossa vida. E muitos sentimentos, eles vêm dessa zona do cérebro, né? Zona que não é física, né? O emocional ele não é físico, mas é algo que você sabe não tocar, mas você consegue perceber muito nitidamente. Então é por isso que a gente tem que estar sempre voltado para o nosso emocional, para que ele esteja bem cuidado, para que ele esteja gerenciado. Emoções todos nós temos. Os sentimentos positivos, os sentimentos que a gente considera negativos, eles também são necessários na nossa vida. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho que tá alto. Eles são necessários para nós também. Então, muitas vezes a gente se pergunta, né? Se isso é tão ruim, por que a gente desenvolve esses sentimentos? Por que a gente precisa? E a palavra é exatamente essa. A gente precisa, desde muito cedo, conhecer, experimentar esses sentimentos, né? Que nos protege na primeira fase da nossa vida, na segunda fase. Mas depois, eles precisam ser gerenciados, porque uma vez instalados, eles não vão sair. Mas eles precisam ser gerenciados. Então, quando a gente sente, né, às vezes raiva, até o ódio, sentimentos assim fortes, que muitas pessoas perdem o controle, perdem até, né, a noção de espaço ali, por conta desses sentimentos. Então, é onde você precisa se olhar e gerenciá-los, né, fazer com que eles estejam no seu devido lugar, na medida certa. Porque se isso existe para nos proteger, ele existe uma medida, mas é uma medida interior. Uma medida que não pode afetar o outro, que não pode interferir na vida do outro. Ele tem que ser só uma dose ali, como se fosse um tempero numa comida, né? Uma pitadinha só para segurar ali os seus ânimos. Para que você também não seja aquela pessoa desmedida, descabida, sem noção, né? Então a gente tem, principalmente nas fases que eu citei aqui anteriores, a gente precisa de sentimentos, a gente precisa ter controle, ter medo, ter nojo, ter certos sentimentos, a gente precisa conhecê-los. E com isso a gente desenvolve ao longo da nossa vida outros sentimentos que a gente tem que cortar, como os ciúmes, o egoísmo, a falta de, né, às vezes de bom senso. Essas coisas a gente tem que limpar da nossa vida. É lógico que a gente não extingue, mas a gente tem que ter controle sobre essas coisas. E hoje a gente traz aqui, vamos falar do comportamento da pessoa ciumenta. Muitas pessoas que têm esse sentimento muito aflorado, muito forte, elas passam a ter atitudes infantis. E muitas vezes não percebem. Então, assim,
É um toque para quê? Para você se autoavaliar. Quando eu fico contrariado, porque o outro não fez o que eu quis, eu tenho atitudes infantis, né? Então, atitude ciumenta, controladora, atitude de achar que o outro vai se comportar por causa da sua arrogância, né? Em achar que você controla o outro. Então, isso é inteiramente infantil, inteiramente tem que ser observado, tem que ser olhado de forma diferente. Então, olhar para si mesmo, né? Ter esse olhar para dentro de você e ver qual que é o gatilho disso. Quando é que você se sente assim, ameaçado, né? Porque a pessoa que é ciumenta, ela é insegura, ela se sente ameaçada o tempo inteiro. Quais são os motivos dessa ameaça? Por que você faz esse tipo de, né? Você tem esse tipo de comportamento. E aí acaba batendo o pezinho, fazendo birra, ficando de cara feia, emburrado. Isso são atitudes infantis. Então tudo isso são atitudes para você se olhar, né? Seja um espelho para você mesmo. Então se olha, se e vê qual que é o reflexo que o espelho está te mostrando. O que está aparecendo aí quando você se olha dessa forma? Quando você olha esses ciúmes, o que está acontecendo? O que ele está refletindo para você, né? Bom dia, Milka. Que bom você por aqui. Então, a gente olha assim, esse meu comportamento, ele tem a ver com aquilo que eu quero para mim? Eu quero realmente ser vista como uma pessoa infantil, birrenta, que está sempre achando que controla todo mundo? Ou eu quero ser uma pessoa ponderada, eu quero ter controle das minhas emoções? Então é onde começa, vai fazendo essas perguntas, vai se colocando no lugar de, de um observador mesmo, né? Isso eu sempre falo aqui. Seja o observador de si mesmo, veja o que está pegando, como que você está se comportando no seu relacionamento, ou até no trabalho, porque existem muito, né? Existe muitos ciúmes, assim, de diversas maneiras, nas relações empresariais, nas organizações, em casa, né? Pais com filhos ou filhos entre si, entre irmãos. Então, qual que é a minha atitude? Eu tô sempre ali querendo controlar o outro com ciúmes, ou se o outro avança um pouco, eu acho que eu tenho que ter um olhar de ódio ou de raiva, ou criar uma relação tóxica. O que está saindo da minha boca? Eu estou exigindo do outro? Por que eu estou exigindo do outro se eu não exijo nem de mim mesma? Então exige, passa a exigir de você. Faz esse exercício. A hora que você tiver que exigir de alguém, coloca esse exercício para você. Exige de você mesmo. Porque aí você vai vendo, né, que cada um é gerente da sua vida, cada um gerencia a sua própria vida. Você tem que ter autogoverno. E não é o seu comportamento controlador que vai mudar o outro, que vai fazer o caráter do outro. O que vai mudar é o seu comportamento com você mesmo. Então você passa a ser uma pessoa agradável, que a pessoa quer estar junto, quer estar perto. Então isso sim torna os relacionamentos saudáveis. Você não precisa ser, né? Tem gente que fala assim, mas se eu não cuidar, eu vou, né? Eu sou boba, eu não estou sendo respeitada. Não, você não está se respeitando quando age dessa forma. Por quê? O ciumento, ele deixa o sangue explodir. Ele deixa o sangue lá nas alturas. Queima de ódio, de raiva, de impulsividade. Então, quando você tem essas atitudes baseadas em emoções fortes, que você deixa as emoções te dominar, aí sim você não está se respeitando e não é respeitado. Então, dê aqueles 5 segundos, faça perguntas a si mesmo. Pergunta o que você está vendo, porque a pessoa ciumenta, ela vê muita coisa. Ela enxerga coisas onde não tem. Então, pergunta o que você está vendo. Mas espera aí, o que eu estou vendo? E muitas vezes o outro, ele é culpado de coisas de terceiros. Porque o teu ciúme é tão aflorado que você quer passar para a pessoa que está com você coisas que você viu nos outros com relação.
A coisa é menos controlável ainda, né? Quando você quer jogar isso pra cima da pessoa. Porque aí você já tá lá na frente, em terceiros. Ah, porque fulano te olhou, porque fulano falou assim com você, ou falou assim de você. Coisas assim. Gente, a gente não controla. O que a gente controla tá dentro de nós. Então seja autogoverno, tenha persistência nesse cuidado com você. Porque você vai ter uma vida mais saudável, você vai ter saúde emocional. A Meire escreveu aqui. E queima mesmo, chega a ser dor física. Hoje sou melhor, mas ainda em processo de melhoria. Tudo na vida é treino, né? Vocês já viram? Tudo é treino. Então é um dia, depois do outro, depois do outro, depois do outro, e você vai vendo que você vai melhorando. Porque se você quer ter um relacionamento saudável, né, os dois têm que estar saudáveis. E às vezes o comportamento de um aflora no outro também o comportamento ruim. Ah, mas eu te controlo porque você também me controla. O dia que eu fiz isso, você também fez isso. E aí vai virando aquela... Aí é pior ainda, né? Porque ainda quando um tá centrado em ser melhor, em conduzindo as coisas de uma forma melhor, o outro vai pegando isso, vai vendo, né? Nem sempre é assim também. Nem sempre o outro enxerga a sua melhora. Mas isso, quando a gente tá bem emocionalmente, isso não interfere no seu comportamento. Isso não vai mudar o que você, né? Porque assim como a gente está buscando aqui não controlar o outro, então o outro não vai te controlar porque só porque ele não viu a sua melhora, só porque ele não, aí você coloca tudo a perder. Não, tá tudo bem, sua emoção tá sob o seu controle. Hoje eu trouxe a leitura aqui em Filipenses capítulo 2, tá? Eu vou ler do 1 até o 11. E vamos pensar, né? Vamos voltar esse olhar para dentro de nós mesmos. Principalmente para esses sentimentos que nos controlam, porque ele vai virando um vício. Isso vai virando como se fosse um bicho que te controla ali dentro, né? E a gente não pode fazer isso, a gente tem que dominar essas coisas. A humildade e a grandeza de Cristo. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se em reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilhosa essa leitura, né? E tem tudo a ver aqui com o egoísmo, da gente deixar o egoísmo sempre de lado, da gente cuidar das nossas emoções, não se colocando como um rei, porque você acha que o seu ego tem que ser alimentado, que todo mundo tem que fazer as coisas do jeito que você quer, do jeito que você enxerga, na hora que você enxerga e controlando tudo. Então sempre colocar o seu ego lá embaixo. Quando a gente tem um amor e a gente segue o que Cristo nos ensinou, a gente faz, né? A gente faz pelo outro e a gente não
não fica querendo ser exaltado, né? A gente faz para ser bons, para seguir o que Jesus nos ensinou. Gente, amanhã eu volto com mais uma mensagem, espero que vocês estejam gostando. Como eu sempre falo, né? Quem puder vai lá, compartilha, curte, comenta, sempre dá mais engajamento, acaba assim mais pessoas vendo. Eu tenho deixado todas as lives gravadas, tá? Então, eu espero que realmente esses assuntos estejam sendo produtivos na vida de cada um. Beijo grande, gratidão, até amanhã.